Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Então vamos lá. Vamos partir então para a nossa última parte aí, né? O último tópico antes da primeira prova, que é o tópico de viscosidade, né? Onde a gente vai tratar um pouquinho das propriedades de transporte dos materiais. Então, gente, como de costume, né? Eu não estou vendo o chat por aqui, qualquer coisa grita, tá certo? Então, viscosidade, né? O que é viscosidade? É uma medida da resistência que um fluido oferece ao escoamento quando aplicada uma força que o faz escoar. E já na definição, a gente vê que ela é um pouquinho não usual. Por quê? Porque a definição de viscosidade ela só existe quando o fluido está escoando, né? Quando a gente tem uma força fazendo o fluido escoar. Se o fluido estiver completamente estático, você não tem viscosidade definida para aquele sistema, tá certo? Então, aqui embaixo, né, eu coloco aí essa fotinho, né, que é mais ou menos a noção intuitiva que vocês têm de viscosidade. Aqui na esquerda, né, nós temos um sistema que ele é pouco viscoso, né, então ele escoa muito rápido, enquanto aqui na direita a gente tem um sistema, né, com uma viscosidade elevada, e a gente vê que enquanto o primeiro lá, que era pouco viscoso, já foi quase todo para o becker de baixo, esse aqui de cima, né, esse aqui da direita ainda nem começou a se mexer, tá certo? Então você tem aí uma escala de viscosidade. Professor, uma dúvida. Pode falar. Então, a tendência da viscosidade é como se fosse inversamente proporcional. Tipo, quanto maior a viscosidade, tipo, a viscosidade máxima, o líquido vai estar parado. Isso. Né? Existem até algumas teorias aí, né, que o vidro, na verdade, ele é um líquido, né, com uma viscosidade alta. Então, eu não vou discutir aqui o sexo dos anjos, mas vamos imaginar que isso seja verdade, que de fato o vidro seria um líquido com viscosidade alta. Seria aí o limite, né, de uma viscosidade enorme. Ele praticamente se comporta como um sólido, tá? Enquanto que aqueles líquidos que têm viscosidade mais baixa, eles exercem menos resistência quando você tenta movê-los. Tá? A ideia é essa, a resistência que um líquido exerce quando você tenta movê-lo. Entendi, obrigada. Nada. Então, essa resistência é devido às interações intermoleculares entre as moléculas que constituem o sistema. Então, quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maior tende a ser a viscosidade do meu líquido, ou sólido, ou qualquer outro tipo de coisa. A verdade, né, a gente não deve falar líquido, mas a gente deve usar o termo fluido. Tá certo? Então, fluido. Tá? E um fluido que ele engloba qualquer gás líquido e alguns semissólidos. Por exemplo, a gente tem aí pasta de dente, lama, etc., que não são exatamente sólidos, né? São suspensões. A viscosidade, né? Isso aqui Professor, deriva. Opa, pode falar. os chicletes é uma solução? Ou ele não tem nada a ver com isso? Olha, aí eu acho que vai mais de uma questão de. Ele pode ser. Agora você me pegou. Olha, eu vou chutar, entendeu? Mas eu vou te dizer o seguinte: o chiclete, quando você compra ele, ele pode ser considerado, na minha opinião, tá? Teria que ver exatamente direitinho isso. Ele pode ser classificado como um sólido, tá certo? Mas depois que você mastiga ele um pouco, né, que você já acrescenta um pouco d'água a ele pode ser considerado para mim como um líquido, um fluido. Tá certo? Só uma curiosidade mesmo, valeu. Eu também tenho essa curiosidade agora que você falou.
Ô, professor, eu tô fazendo, né, a matéria de fenômenos de transporte, aí tem os fluidos que se você uma força, eles se comportam sólidos, eles têm característica de fluido, então talvez possa ser o caso do chiclete, não sei exatamente. Mas, por exemplo, fluido de perfuração, pasta de dente, é meio que assim. Ah, não sei se o Sim, os caso do fluidos chiclete não está em... newtonianos. Mas, enfim, teria que fazer um estudo, né? Não dá para eu chegar aqui e chutar as propriedades dele. Enfim, teria que ser feito um estudo, uma pesquisa, né, para poder determinar as propriedades dele. Mas, enfim, em princípio, qualquer coisa que se mexe, né, a gente pode tentar englobar aí nessa, como é que se diz, definição. Então, a viscosidade, né, como eu tinha falado lá na nossa definição, né, ela somente se manifesta quando provocamos o escoamento do fluido. Mas, em grande parte dos casos, é uma propriedade intrínseca do sistema. Né? Então, a gente pode considerar como sendo uma propriedade termodinâmica de estado, ou seja, a função de temperatura, pressão e volume. Tá? Então, para a maioria dos líquidos puros, entendeu? Líquidos e gases, dos fluidos puros, né? Seja líquido, gás, mistura de gás também, né? A gente vai poder considerar a viscosidade como sendo uma propriedade termodinâmica de estado. Por outro lado, né, para a maioria aí das suspensões, colóides, etc., né, a gente não vai poder considerar a viscosidade como sendo uma propriedade termodinâmica de estado. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Então, aqui, né, a gente vai estudar o chamado, principalmente, né, o chamado modelo do fluxo viscoso de Newton. Tá? Então, basicamente, esse modelo diz o quê? Que quando um fluido escoa ao longo de uma superfície sob a ação de uma força tangencial, então aqui eu não sei se está dando para entender, né? A gente tem uma tubulação cilíndrica, então as paredes da tubulação elas estão aqui nas laterais, né, superior e inferior, e aqui dentro está passando o fluido. Então esse fluido está escoando por uma força tangencial em relação à parede da tubulação. Então nesse caso, né, a camada de fluido que é adjacente à superfície, ou seja, aquela mais próxima à tubulação, ela vai praticamente não se mover. Por quê? Porque a força de atrito dela com a tubulação vai ser muito alta. Enquanto que as camadas subsequentes, ou seja, as camadas mais centrais, elas vão se mover com velocidades cada vez maiores. Né? E a gente imagina aí que a gente tem um perfil, né, igual esse aqui à direita, né, um perfil em U, e a maior velocidade vai estar no centro da minha tubulação. Então esse esquema aqui ele denota um tubo cilíndrico, como acontecem as coisas, enquanto esse aqui a gente tem, por exemplo, escoamento de um líquido numa superfície plana. Tá? De novo, com uma força tangencial. Então, no caso da superfície plana, né, quanto mais longe eu tiver da minha superfície, maior tende a ser a minha velocidade. Tá? Porque a influência dessa superfície vai ser diminuída. Professor, desculpa, eu não entendi o esquema dos quadradinhos que parecem um escada. Então, seriam basicamente diversas camadas de fluido, tá certo? Então, essa de baixo aqui é a camada mais próxima à superfície, essa de cima aqui ela é um pouquinho mais longe, tá? E conforme eu vou me afastando da superfície, eles estão chegando para a direita porque eles se movem mais rápido. Certo? Ah, entendi. Tá bom. Então, para a gente, né, poder descrever a viscosidade, né, a primeira coisa que a gente tem que definir no nosso sistema é o tipo de escoamento que ele vai apresentar, tá certo? No nosso caso aqui, a gente só vai estar interessado no modelo do fluxo viscoso de Newton, tá? Que é o mais simples, mas ele só se aplica ao escoamento laminar. Tá certo? Ele não vai se aplicar ao escoamento turbulento. Então, o que é, né? Qual é a diferença entre escoamento laminar e turbulento e como é que eu defino isso? Tá certo? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma tubulação, né? E aqui eu tenho esse meu reservatório de tinta, né?
que está jogando tinta aqui por meio de um tubo capilar no meio da tubulação, tá certo? E eu tô enquanto eu passo um fluido. Então, o que acontece? Se eu tiver numa velocidade de fluido bem baixinha, né, que caracteriza um fluxo laminar, eu vou ter... vocês vão ver, né, o filete de tinta, imagina que essa tubulação ela fosse de vidro, né, transparente, de maneira que a gente pudesse ver lá dentro. A gente ia ver o filete de tinta se movendo basicamente em linha reta, tá certo? Como denotado aqui nessa primeira desenho aqui de cima. Por outro lado, né, se eu tivesse uma velocidade muito grande, né, de maneira que houvesse uma mistura muito grande entre as diferentes camadas de fluido, eu ia acabar vendo esse filete de tinta, né, aqui é o caso aqui dessa aqui de baixo, eu ia acabar vendo esse filete de tinta de maneira muito mais desorganizada. Ele não só ia fazer essas curvas, como ele ia começar, entendeu, a se abrir, né, a se diluir por toda a seção transversal da minha tubulação. Então ia chegar a uma certa distância da onde eu estou injetando a tinta, em que ela estaria completamente distribuída, né? E vamos supor num limite aí uma distância bem grande, completamente uniforme, de forma uniforme, né? Pelo fluido. Então, como é que eu determino, né, de forma experimental, né, se o meu fluxo é laminar ou turbulento? Uma vez que a gente não tem como ficar fazendo tubulação de vidro e jogar filete de tinta lá dentro, né? Então, uma das maneiras de você fazer isso é através do chamado número de Reynolds, tá? E o número de Reynolds, tá? Enfim, eu ia tentar escrever aqui, mas eu estou com dificuldade. Mas enfim, o número de Reynolds vai ser uma função, né, do diâmetro da tubulação, da velocidade do fluido e da viscosidade dele, tá? Densidade e viscosidade dele. Então, quanto maior a velocidade do fluido, né, Reynolds vai ser igual a D, né, que é diâmetro, V, viscosidade, ρ, né, massa específica, dividido pela viscosidade. Então, o que acontece? Quanto maior diâmetro, velocidade e densidade do meu fluido, maior vai ser o meu número de Reynolds, maior a tendência a ter um escoamento turbulento. Tá? Maior a minha viscosidade, maior a tendência a eu ter um escoamento laminar. Tá? Então, determinando o número de Reynolds, comparando ele lá com as referências, né? Que é abaixo de 2.000 é fluxo laminar, acima de 4.000 é fluxo turbulento, e entre 2.000 e 4.000 é onde ocorre a transição. Pode falar. Deixa eu te perguntar. Tipo, a água a gente pode considerar que a viscosidade dela é muito, muito baixa, né? Eu acho que é 1 CP, não é alguma coisa assim. E o petróleo ele tem uma viscosidade muito, muito alta. Então a gente pode considerar que a água é sempre turbulenta, esse número de Reynolds, e o do petróleo é normalmente laminar, dependendo da velocidade? Não, porque depende do diâmetro da tubulação, depende da viscosidade. Desculpa, da velocidade. Tá? Então, assim, se você tiver uma tubulação muito larga, você vai favorecer o fluxo turbulento. Se você tiver uma muito fina, você vai favorecer. Então, o ideal é você não criar generalizações. Perfeito, obrigado. Oi? Como que é determinada essa velocidade? Porque, assim, como, pelo que tem na minha cabeça, assim, que eu tô entendendo, assim, é que, tipo, o fluxo turbulento, como ele daria mais voltinha, eu imaginei que ele teria uma velocidade menor. Você podia explicar isso de novo, por favor? Não enfim, não é que ele dá mais voltinha. Você tem, além do deslocamento, né, no sentido da tubulação, você tem o deslocamento axial. Mas isso não... A não ser que você tivesse uma tubulação muito larga, isso não vai influenciar. Tá certo? Basicamente, você tem a mistura entre as camadas de fluido. Então não é uma questão de dar voltinha. Tá certo? Tá bom, obrigada. Então, né, a lei de Newton, que é o que a gente vai limitar o nosso estudo aqui, né, que ela serve para o fluxo laminar.
Então, no caso da lei de Newton, né, a força de atrito com as paredes, né, com aonde o seu fluido vai estar escoando, ela vai ser proporcional à área da interface e ao que a gente chama de taxa de cisalhamento, que é a derivada da velocidade com a distância dessa parede. Tá certo? E a gente pode colocar, né, essa proporcionalidade aqui como forma de uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é chamada de coeficiente de viscosidade, viscosidade dinâmica, está faltando o A aqui, ou simplesmente de viscosidade, que é representado por essa letra grega eta. Tá? Então, força de atrito vai ser igual a eta, que é a viscosidade, vezes a área, vezes a taxa de cisalhamento, que é o dV/dz. Tá certo? Notem o seguinte, se vocês pegarem livros de engenharia e de física, tá? Eles não tendem a ser convergentes na nomenclatura para viscosidade. Então, enfim, eu uso essa nomenclatura que, se eu não me engano, é dos livros de física, tá certo? Enfim, eu não lembro mais de onde eu tirei a nomenclatura que eu uso, mas dependendo da área que você estiver trabalhando, a nomenclatura de viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, etc., vai mudar. Então aqui, né, eu tenho a minha força de atrito, né, que é a força que vai contra o meu deslocamento. Eu posso colocar, então, essa expressão aqui do Newton, né, em função da força aplicada, né, que seria, no caso de equilíbrio entre forças, ela seria igual ao negativo da força de atrito. Então, nesse caso, né, eu tenho F vai ser igual a menos eta A dV/dz, e eu posso passar a área para debaixo da força para transformar isso aqui em tensão. Então, F sobre A é tal, né, representado pela letra grega tal, é chamado de tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento vai ser igual a menos a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento, que é essa derivada da velocidade com a distância da superfície. Tá certo? Então, unidades, né? Unidade de viscosidade no SI, quilograma por metro segundo. Isso aqui vai ser igual, né? Se eu posso substituir isso aqui por Newton, né? Tentar transformar em Newton, que é a unidade de força. Então, 1 Newton é 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui fica igual a isso, que é igual a Pascal vezes segundo. No sistema CGS, né, é grama por centímetro por segundo, e é a unidade que a gente chama de poase. Tá? Um poase é igual a 10 a menos 1 Pascal vezes segundo. Nas aplicações práticas, né, a unidade mais comum de ser utilizada é o chamado centipoase, tá? Que é o 1/100º do poase. 1 centipoase ele vai ser igual a 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, ou 1 milipascal vezes segundo. Tá? Então, só para a gente dar uma olhada aqui na viscosidade de alguns fluidos a 25 graus Celsius. Então, eu começo aqui com alguns gases, né? Metano, oxigênio. Então, se vocês olharem aí, é da ordem de 10 a menos 2 centipoase a viscosidade deles. São viscosidades consideradas bem baixas. Se a gente olhar, por exemplo, água, ela tem a viscosidade aqui de 0,89, né, que é da ordem de 1 centipoase, como até o nosso colega já tinha falado, né? E os líquidos puros mais comuns vão ter a viscosidade nessa faixa aqui, entre 0,6, 1, dependendo aí mais ou menos das suas interações intermoleculares. Benzeno, né, 0,60. Sulfúrico, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar sulfúrico sabe que ele tem um aspecto assim um pouco mais viscoso, né? Ele parece mais um xarope, né? Sulfúrico, ácido fosfórico, né? Então ele já tem uma viscosidade aí de 19 centipoase, extremamente grande. Óleo de oliva, né? Todo mundo já comeu azeite, 80. Glicerol, 954. Então vocês têm aí já uma comparação aí da influência da viscosidade, né, em como vocês observam o escoamento de certos fluidos que vocês já conhecem. Né? Pelo menos daqui, né, os orgânicos e a água vocês conhecem, e o azeite provavelmente vocês conhecem também, espero. Então, dessa tabela aqui, né, a primeira coisa que a gente observa é a viscosidade dos líquidos, ela é
extremamente maior, né, do que a dos gases. Então, da ordem aí de 100 vezes maior, né? No caso aqui, 400 vezes maior, ou 500 vezes maior, né, no caso, comparando a água aqui com o oxigênio, por exemplo. Então, ela é extremamente maior do que nos gases, e entre os líquidos, né, vai seguir a ordem da intensidade das interações intermoleculares. Então, por exemplo, a água, né, as interações intermoleculares principais são as ligações de hidrogênio. Então, a gente espera, né, que ela tenha aí uma viscosidade um pouquinho maior que, por exemplo, o benzeno, né, que predominam as forças de Van der Waals. Tá certo? Mesmo assim, né, quando você tem macromoléculas, né, acaba que as forças de Van der Waals entre aquelas e a própria inércia da molécula acaba contribuindo bastante. Então, no caso que você tem aqui o óleo de oliva, por exemplo, acaba contribuindo muito, né, as interações de Van der Waals entre as moléculas e a própria inércia das moléculas para ter uma viscosidade bem maior, no caso aqui de 80. Então, os nossos fluidos, né, a gente vai poder caracterizá-los, né, em função da viscosidade. Então, a gente vai dividi-los em diferentes tipos. Então, o primeiro subtipo principal, né, de classificação em relação à viscosidade, ela classifica os fluidos em newtonianos ou não newtonianos. Tá? O que é um fluido newtoniano? É aquele em que a viscosidade é uma propriedade do estado do fluido e só depende do estado termodinâmico, ou seja, temperatura, pressão e volume, que é o exemplo, né, da maioria das substâncias puras, como por exemplo a água, né? E a gente vê aqui, né, o nosso fluido newtoniano, que eu tentei marcar em vermelho, né, saiu um pouquinho tortinho, mas eu tenho um gráfico aqui de tensão de cisalhamento contra taxa de cisalhamento, né? Aquele gráfico onde a nossa inclinação é a viscosidade. No caso do fluido newtoniano, a inclinação desse gráfico é constante, mostrando que a viscosidade ela é constante e não vai variar o quê? Nem com taxa, nem com tensão de cisalhamento e nem com taxa de cisalhamento aqui no eixo das abscissas. Tá certo? Por outro lado, fluidos não newtonianos, a viscosidade vai variar com a taxa de cisalhamento. E eles vão poder ser classificados em diferentes maneiras aí. Então, se vamos olhar aqui, por exemplo, esse fluido aqui que é chamado de dilatante, nota como a inclinação dessa curva e logo a viscosidade desse fluido está aumentando conforme eu aumento a tensão de cisalhamento. Então, conforme eu subo aqui no eixo Y, né, a inclinação da minha curva de tensão contra a taxa está aumentando, logo a viscosidade dele está aumentando. Tá certo? Então, para os fluidos não newtonianos, a gente tem diversas possibilidades de classificação. Então, primeiro aqui, né, que eu já estava mostrando para vocês, é o chamado o fluido dilatante, né? É aquele em que a viscosidade dele aumenta com a tensão de cisalhamento. O nosso fluido dilatante, né, exemplos para esse fluido dilatante, por exemplo, são areia molhada, lama ou amido de mido mais água. Não sei se vocês lembram aí, há algum tempo, né, ficou muito famoso na televisão, no YouTube, etc., o pessoal encher piscinas, né, com essa mistura de amido de mido mais água. Né? Tinha a famosa banheira do Gugu lá, né? A banheira do Gugu não, né? Piscina do Gugu. Enfim, esse cara tinha um problema aí com coisas para você mergulhar. Mas enfim, tinha a piscina do Gugu, né? Que eles enchiam com isso. Aí as pessoas caminhavam, entre aspas, sobre o fluido que estava ali dentro, né? Andava de bicicleta, etc. E tal, né? Tinha também diversos experimentos, né? Pessoal de universidade lá nos Estados Unidos fez muito isso, né? Tinha gente até andando de moto em cima da superfície, né, do fluido que estava ali dentro. Depois eu tenho alguns desses vídeos guardados aqui, não deu tempo para eu separar para a aula de hoje, mas eu vou colocar o link para eles lá no Teams. E aí vocês podem assistir, né? E aí é bastante interessante, por exemplo, no caso do fluido dilatante, né, que você via a pessoa, né, ela andava, né, dando pancadas com o pé
sobre o fluido e ela conseguia se locomover em cima do fluido. No momento em que ela cansava, né, e caía, ela começava a afundar no fluido. Então a gente nota o seguinte, né, que quando a pessoa estava andando, né, batendo forte no fluido, ela estava numa tensão de cisalhamento muito alta, ou seja, ela estava nessa região da curva aqui. Isso fazia com que acontecesse que a viscosidade do fluido estivesse lá em cima, então a pessoa não afundava. Por outro lado, né, quando ela cansava, né, e começava a afundar, ela estava nessa região aqui embaixo, né, onde a viscosidade do fluido era baixíssima. E aí ela conseguia afundar. E aí o problema é que a pessoa começava, né, a querer sair daquela piscina e ela começava a se debater com força. O que acontece quando ela fazia isso? Ela vinha aqui para cima de novo na região de alta viscosidade e ficava presa. Então nesses vídeos aí tem vários exemplos disso, vocês vão ver. É bastante engraçado ver o desespero da pessoa quando ela está presa. Enfim. O segundo tipo de fluido, né, chamado de fluido pseudoplástico, é aquele em que a viscosidade diminui, tá, quando a tensão de cisalhamento aumenta. E como exemplos eu tenho aí a tinta e o sangue. Notem que tanto na tinta quanto no sangue, essa propriedade pseudoplástica ela é bastante desejável, né? Então, por exemplo, a tinta, você tem lá a tinta no seu balde, você pega lá o seu pincel, você mergulha na tinta. Quando você mergulha o pincel na tinta, você quer que haja transferência dele do líquido para o pincel. Então é bom que quando você esteja fazendo esse movimento, né, a viscosidade dela diminua de maneira que ela possa sofrer essa transferência. E a mesma coisa acontece, né, quando você está esfregando o pincel na parede, né? Você está aumentando a taxa de cisalhamento, você quer o quê? Que a viscosidade diminua para que haja transferência, tá? Por outro lado, quando eu estou com o meu pincel parado lá, né, eu estou com o meu pincel se locomovendo de um lado para o outro, né, sem sacudir, é óbvio, eu não quero, né, que a viscosidade dessa tinta seja baixa. Por quê? Porque senão vai pingar e sujar o chão todo, né? Então, para a tinta, isso é uma propriedade desejável, né, que ela seja um fluido pseudoplástico. E quanto maior, né, a viscosidade dela, quando eu tiver estático, né, e quanto menor a viscosidade dela quando eu tiver dinâmico, melhor vai ser para minha tinta. A mesma coisa para o sangue, né? Aí por uma questão de design da natureza. Você imagina o seguinte, quando o seu sangue está fluindo pelas suas veias, é interessante que ele tenha uma viscosidade baixa, né? Para diminuir a carga no seu coração. Por outro lado, né, se você se corta e começa a brotar sangue da sua pele, você não quer, né, que o seu sangue tenha uma viscosidade baixa. Você quer que ele tenha uma viscosidade alta para que ele fique ali e dê segmento, né, à cascata de cicatrização, né, de coagulação. Então, fluidos pseudoplásticos, né, a tinta e o sangue. Eu tenho também os chamados fluidos de Bingham, são aqueles que só vão escoar quando a minha taxa de cisalhamento passar de um valor limite, tá certo? Então, enquanto eu estou aqui nessa taxa de cisalhamento, valores abaixo desse, ele se comporta praticamente como um sólido, tá? Acima desse, ela começa a escoar. Exemplo disso, pasta de dente e argila, né? A pasta de dente, a gente quer colocar ela na escova e quer que ela fique na escova, né? Se você virar de cabeça para baixo, você não quer que ela caia na pia, né? Por outro lado, quando você aperta o tubo da pasta de dente, quando você esfrega ela no dente, você quer que ela tenha uma viscosidade um pouquinho mais baixa, né? Para que ela consiga se transferir, né, de um meio para o outro. Tá? Então, gente, alguma dúvida aí nesses exemplos? Definições dos fluidos? Uma das coisas interessantes, né, é que o fluido ele pode ser de Bingham e ele pode ser também um fluido pseudoplástico ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, ele tem uma tensão de cisalhamento mínima para escoar e ainda assim ser um fluido pseudoplástico. Então, se vocês notarem aqui, né, o fluido newtoniano, o fluido newtoniano, né, o exemplo é a água, né, um líquido puro, mas todos os outros, né, que eles apresentam mudanças de propriedades,
eles são colóides ou suspensões. Então, tinta, sangue, lama, amido de milho mais água, tudo isso são suspensões, né? Pasta de dente, argila, etc. Tá? Em geral, os fluidos puros, né, eles são newtonianos. Então, aqui depois eu vou passar os vídeos para vocês. Esse aqui era da piscina do Gugu, né? Esse aqui de uma universidade nos Estados Unidos. Não é nos Estados Unidos, não, é na Espanha, tá? O pessoal ficava andando por aí. E quem já viu The Big Bang Theory, né? O experimento lá da caixa de som, né? Onde você vê aquela substância meio plástica lá se locomovendo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um fluido newtoniano, a minha viscosidade é fácil. Qual é a minha viscosidade? Ela é constante, eu meço em qualquer região aqui, em qualquer taxa, em qualquer tensão de cisalhamento que eu possa estar trabalhando, né? Tá? Mas quando eu tenho os fluidos não newtonianos, é um pouquinho mais complicado. Porque como é que eu vou medir a tensão de cisalhamento de um fluido não newtoniano se ela varia com a... Como é que eu vou medir a viscosidade de um fluido não newtoniano se ela varia com a tensão de cisalhamento? Tá? Então a minha medida, ela é feita, né, a minha viscosidade, né, ela é definida para uma dada tensão de cisalhamento. Então, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui que está menos poluído visualmente. Se eu quero medir a minha tensão de cisalhamento, a minha viscosidade, né, para esse valor de tensão de cisalhamento aqui, o que acontece? Eu vou medir a inclinação desde o ponto 0,0 até o ponto da minha curva do meu fluido dilatante. E a inclinação dessa reta, né, que não é uma tangente, notem, ela não é uma tangente, né, é uma secante à curva do fluido dilatante, a inclinação dessa curva vai denotar a viscosidade do meu fluido dilatante naquele valor de tensão de cisalhamento. E, lógico, uma tensão de cisalhamento também vai inferir numa taxa de cisalhamento. Então, esse tipo de medida, né, onde a gente faz uma secante à curva, é denominada viscosidade aparente. Ela é utilizada para todos os fluidos não newtonianos. Então, tem exemplo aqui para o fluido de Bingham, né, em duas tensões de cisalhamento diferentes. Então, grandezas relacionadas à viscosidade. A primeira é fluidez, é o inverso da viscosidade. Tá? Mas para que eu quero definir uma função, né, chamada de fluidez, que é o inverso, simplesmente o inverso da viscosidade? Tá? É interessante você definir a fluidez, porque em soluções ideais ela vai ser função linear da composição. Ou seja, a fluidez de uma mistura de uma mistura, né, vai ser igual ao somatório das frações molares vezes a fluidez de cada um dos componentes. Posso também definir a chamada viscosidade cinemática, que é a razão entre viscosidade, né, que a gente sabe que a viscosidade também é chamada de viscosidade dinâmica, e densidade. Então, qual é a utilidade da viscosidade cinemática? Ela aparece aí, né, a viscosidade e a densidade, né, essa razão, ela vai aparecer em uma série de fórmulas de engenharia relacionadas a escoamento. Tá? Então, ao invés de você definir viscosidade, né, e densidade para o seu fluido, você trabalha direto com a viscosidade cinemática dele. Então, por exemplo, a fórmula de Reynolds, né, é diâmetro vezes velocidade dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então, a unidade da viscosidade cinemática, centímetro quadrado por segundo a menos 1, isso também é chamado de Stokes. Tá? Viscosidade relativa é quando você tem a viscosidade em relação a um padrão. Né? Ou seja, a minha viscosidade relativa de 5 em relação à água significa que a viscosidade da minha amostra é 5 vezes a viscosidade da minha água. Tá? Isso é utilizado aí em medidas de viscosidade quando você tem o seu instrumento, né, ainda não está calibrado, principalmente. Então, viscosidade dos gases. Tá? Ela vem de uma teoria chamada teoria cinética dos gases. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Precisaria de um curso inteiro para a gente entrar em detalhes para essa teoria. Tá? Mas vou resumir aqui
as principais observações. Então, primeiro, né, ela independe da pressão. A gente tem que lembrar, né, que a teoria cinética dos gases, né, isso eu estou informando a vocês, né, na verdade não lembrando, né, informando, a teoria cinética dos gases ela é uma teoria para gases ideais. Tá? E aí sim a gente tem que lembrar que nos gases ideais, né, eles são gases em geral a pressões muito baixas, né, onde as moléculas não interagem entre si. Então, o que acontece? Daí a viscosidade ser independente da pressão, né, porque as interações elas acabam sendo muito raras. A viscosidade aumenta quando a temperatura aumenta. Tá? Por quê? O que a gente pode considerar a viscosidade? Né? Então vamos pensar no modelo do fluxo viscoso de Newton. Né? Eu tenho várias camadas de fluido que elas deslizam, né, e exercem atrito umas sobre as outras. Então como é que acontece isso? O que é esse atrito? Esse atrito é o choque das moléculas, né, das duas camadas adjacentes de fluido. Tá? Então, quando eu aumento a temperatura do meu gás, eu aumento a energia cinética das moléculas dele. E acaba que eu aumento também o quê? O número de choques entre as camadas. Dessa maneira, a viscosidade acaba aumentando com a temperatura. No mais, né, a viscosidade ela é proporcional, né, diretamente proporcional à raiz da massa molecular do seu gás. Tá certo? Então, né, pelo menos no caso de gases ideais, né, a teoria cinética dos gases ela confere com o comportamento observado experimentalmente em condições até moderadas. Nos líquidos, tá, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, primeiro, os líquidos ordinários e puros, ou seja, os puros, né, eles são newtonianos. As viscosidades dos líquidos, né, são aproximadamente 100 vezes aquelas dos gases. Por quê? Porque os líquidos eles estão em distâncias muito menores, né? As moléculas, em média, estão em distâncias muito menores do que nos gases. Né? As moléculas estão praticamente se esfregando umas nas outras. Tá? Então isso faz com que as forças intermoleculares sejam sentidas com uma força muito maior entre as camadas, né, de fluido adjacentes. Né? Líquidos com maior calor latente de vaporização e maior temperatura de ebulição possuem maior viscosidade. É lógico, calor latente de vaporização e temperatura de ebulição, elas são nada mais que medidas indiretas, né, da massa do líquido e das interações intermoleculares. Então, nada mais justo que crescer a viscosidade com esses parâmetros. E aí vem isso aqui, né? Que a viscosidade de um líquido diminui com o aumento de temperatura, que é o oposto do que ocorre nos gases. Tá certo? E por que que nos gases é de um jeito e nos líquidos é outro? Tá? Nos gases, óbvio, eu estou falando aqui dos gases ideais. Nos gases, eu aumento a temperatura, aumento os choques entre as moléculas, que é o que está causando o meu atrito entre as camadas. Logo, aumento a temperatura, aumento a viscosidade. No líquido, não. As moléculas elas estão ali próximas umas das outras, né? Atraindo umas às outras. Então, quando eu aumento a temperatura, né, a agitação molecular ela acaba aumentando e essas interações intermoleculares ficam menos importantes. As camadas de líquido ficam mais soltas umas das outras, né? Porque a agitação molecular é maior e as camadas de líquido ficam mais soltas. Camadas de líquido mais soltas significa o quê? Significa uma viscosidade menor. Então, a viscosidade de líquidos diminui com o aumento de temperatura. Existe uma equação, né, chamada de equação de Ayre e Andrade, né, que ela vai dar a dependência da viscosidade com a temperatura. Então, viscosidade vai ser igual a A, né? Esse A é uma constante chamada de fator pré-exponencial, vezes exponencial de EA, né? EA é chamada de energia de ativação do fluxo viscoso e tem valores da ordem aí de 1/3 a 1/4 do calor latente de vaporização, dividido por RT, tá? Constante dos gases vezes temperatura. Então, essa equação empírica é chamada equação de Ayre e Andrade. Se vocês lembrarem lá da cinética química, né, a equação de Arrhenius ela é muito parecida, né, a menos de um sinal negativo aqui na equação de Arrhenius, ela é muito parecida com o que é observado lá.
É porque os efeitos também são basicamente os mesmos, né? Moléculas tentando ultrapassar barreiras de potenciais, tá? Essa equação de Andrade, né, como é conhecida, né, para os íntimos, entre aspas, ela pode ser linearizada, né? Então, se a gente tirar o logaritmo neperiano dos dois lados, eu vou ficar com o logaritmo neperiano da viscosidade igual ao logaritmo neperiano do fator pré-exponencial, mais EA sobre RT. E eu posso fazer um gráfico, né, de logaritmo neperiano da viscosidade contra o recíproco da temperatura. Tá? E aí eu vou ter retas, né? Eu vou ter retas aí para diversos materiais. Então, se vocês notarem, esse aqui é um gráfico, né? Eu tenho calculados experimentais, né? Calculados pela equação de Andrade, com os parâmetros adequados, né? E valores experimentais e mostrando aí uma certa... que elas são... como é que se diz? Bastante concordantes na maioria dos casos, né? Então, você tem retas aí, né? Primeiro, todos eles são retos, né? E segundo, eles são bastante concordantes entre si. Então, gente, viscosidade era isso, tá? Eu vou passar o último trabalho da primeira parte da matéria, que vai ser métodos de medida de viscosidade, tá? Basicamente, método de Hoppler e método de Ostwald. Tá? Então, esse é o último trabalho da primeira parte da matéria. Eu vou deixar para vocês lá no Teams, mas é óbvio, né? Vocês ainda estão com um por entregar. Eu vou deixar a data limite dele bem lá para frente, tá certo? Então não se preocupem com isso. Alguma dúvida? Professor? Oi. Eu fiquei um pouco confusa na relação entre temperatura e viscosidade da diferença dos gases para os líquidos, porque na minha cabeça, quanto maior a temperatura, mais você afasta as moléculas, né? Quando, você agita, então... Mas peraí, desculpa, na sua cabeça, a temperatura, eu não ouvi direito. A temperatura aumenta a agitação das moléculas, então você acaba afastando mais delas. E aí eu entendi por que nos gases isso é diferente. Por que nos gases a viscosidade acaba sendo proporcional ao... Porque as moléculas elas já estão muito longe umas das outras. Tá? Lembra que a gente está falando de gases ideais, são gases a baixíssimas pressões. Então as moléculas já estão muito longe umas das outras. A única coisa que a temperatura faz aumentar é a agitação delas, e quando você aumenta a agitação, você aumenta os choques. Quando você aumenta os choques entre as moléculas, você está aumentando a força de atrito entre as camadas e, indiretamente, né, a viscosidade. Então, no caso dos gases... A temperatura, você deixaria elas ainda mais paradas e aí... Não, elas não ficam paradas. Elas se locomovem mais. E elas se chocam mais. Se você diminuir a temperatura. Elas vão ter velocidades menores e se chocar menos. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, gente? E dos exercícios? Alguém já tentou? Alguém já tem alguma dúvida que queira tirar? Professor, agora a gente já consegue fazer desde o início da lista? Isso, a lista toda. Tá. Eu confesso que não tentei ainda não, aquele na faixa do 20 e poucos. Assim, eu não tentei, mas... Bom, aí também não tem problema, entendeu? A gente pode tirar dúvida, né, pelo WhatsApp. Semana que vem a gente tem uma aula de dúvida formal na quinta, né? Então, mas pode tirar dúvida pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Conforme for fazendo, se for aparecendo dúvida, quiser tirar por lá, pode tirar, pode mandar e-mail, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Tá certo? Então é isso, gente. Se não tem dúvida, a gente se vê. Na verdade, eu tive uma dúvida, professor. Pode falar. É porque ainda está muito cedo, né? Não está tão perto da prova assim, mas a minha dúvida era mais na questão das fórmulas, que você tem o costume de
de cobrar dedução de fórmula, né? Ou mais, coisa mais de conta, resolução, como está na lista, de achar números, etc. Ou se é válido focar na teorias para explicar os desenvolvimentos das fórmulas. Assim, mais o que está na lista. O que eu peço é normalmente bem dentro do que está na lista. Tá? As fórmulas que eu peço a dedução, eu coloco... durante a aula eu aviso, essa fórmula aqui eu posso pedir a dedução na prova. Uhum. Não, tudo bem. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, queria saber se você poderia fazer uma questão, porque assim, na resolução que o pessoal faz, usa modalidade. Eu fiquei confusa de como fazer isso, na verdade. É a 33. 33, eu tô sem a lista de exercícios aqui. Você vai ter que ser um pouquinho mais específica. Professor, uma vez eu pedi essa questão para você ajudar a resolver, era aquela que tinha M+, M-, aí tinha M mais ou menos, A mais ou menos e A2. Ah, tá. Tô lembrado mais ou menos. Não tinha visto esse conceito. E qual é a dúvida, então? Eu não entendi da onde surgiu esse M mais ou menos, não entendi direito como fazer isso. Você lembra que a gente falou do coeficiente médio de atividade? Uhum. E a relação dele com o gama mais e o gama menos? E os coeficientes estequiométricos? Mais ou menos. Não, tudo bem, você não precisa lembrar, tem no seu material. É a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa que você fez para calcular o coeficiente médio de atividade, só que agora você vai usar a molaridade ao invés do gama ali. Tá, vou dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma mágica aqui, fazer isso funcionar. Só um momentinho. Então, né, a gente tinha lá, né, esse é o exercício 33. Tá? Peço desculpas que a minha letra, ela não é das melhores. Então, você está em dúvida no M mais menos, tá? Então, eu vou lembrar você como a gente fez a dedução, né, do coeficiente médio de atividade. A nossa expressão, né, era que o coeficiente médio de atividade, que era o gama mais menos, elevado à soma, né, dos coeficientes estequiométricos de cátion e ânion, era igual ao coeficiente de atividade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion, vezes coeficiente de atividade do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico do ânion. Tá? Então, essa expressão aqui era para o coeficiente médio de atividade. Se eu quero fazer a minha molaridade média ou atividade média, é a mesma coisa. O que muda? Né? Vai mudar que ao invés de coeficiente de atividade, eu vou usar molaridade. Então, M mais menos elevado à soma dos coeficientes de atividade estequiométricos. Lembrando, né, que quando eu coloco assim simplesmente o Ni, ele é igual à soma dos coeficientes estequiométricos de cátion e ânion. Vai ser igual à molaridade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion vezes a molaridade do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico do ânion. Tá certo? Então é basicamente isso. Se eu não me engano, tem uma média na matemática, agora eu esqueci o nome, eu acho que é média geométrica, um negócio desse. É uma média especial que tem na matemática, eu esqueci o nome agora. Certo? Certo, obrigada, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, teve uma questão da lista que ele relaciona a atividade com o produto de solubilidade, que é o KPS. Essa Todas, relação praticamente.
É. Não, então tipo, essa atividade seria. Eu só estou confundindo os termos. Se é tipo atividade ou se é o coeficiente dela. Cara, sem saber exatamente o que está escrito na questão, não tem muito como responder. Qual é a questão? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não estou com a lista aqui também. É 35. E ela diz? Fala que tá carregando. O computador. Ok. Aí abriu. Agora foi. Deixa eu dar uma lida aqui. Ele fala que o valor limite de solubilidade do cloreto de talho em presença de KCl em água 25 para força iônica nula é de um valor tal. Uhum. Aí, na presença de um valor tal molar de KCl, a solubilidade é de outro valor. Aí tipo, ele pede o coeficiente médio de atividade do cloreto de talho em número mol de. Aí, tipo, para relação o coeficiente médio de atividade, a gente usa o KPS como valor da atividade. Isso, basicamente. Deixa eu ver, essa aqui é a 35, não é isso? Isso. Só para anotar aqui. Então, basicamente, né, o que é o KPS do cloreto de talho, né? Lembrando, o cloreto de talho, TL mais, Cl menos. Vai ser igual a atividade do talho mais vezes a atividade do cloreto. E isso aqui é igual ao quê? É igual coeficiente médio de atividade ao quadrado vezes a molaridade do talho vezes a molaridade do cloreto. Quando ele te diz, né, a solubilidade é tanto no limite de força iônica nula, ele está querendo dizer o seguinte: usa essa aqui direto com concentração para calcular o KPS. Tá? Então você já tem nessa expressão aí, né, quando a gente está trabalhando aqui, você já tem o KPS, você sabe quais são as concentrações, né, que foi basicamente a concentração que você colocou, né, do seu sal lá dentro, atenção para a presença de íon comum, e o que te sobra que você quer determinar? Coeficiente médio de atividade. Então você isola ele, gama mais menos vai ser igual raiz de KPS, de KPS dividido. Aí o que acontece? Se as molaridades do talho e do cloreto forem iguais, né, não tiver nenhum sal com efeito de íon comum, você pode jogar direto a molaridade, né, do sal aqui dentro, ou a solubilidade do sal aqui embaixo. Então você consegue, a partir daí, determinar o seu coeficiente médio de atividade nesse caso. Certo? Certo, entendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Professor, nessa mesma questão, ele fala que a força iônica é igual a zero, mas não entendi a influência da força iônica com relação à atividade. Tipo, o que isso influencia ela ser nula? Então vamos lá. Então, KPS é igual à atividade do talho. Aliás, eu vou botar só mais e menos, né? Vezes a atividade do cloreto. Isso aqui é igual coeficiente médio de atividade vezes ao quadrado, vezes molaridade do talho, vezes molaridade do cloreto. Se você, imagina o seguinte, você tem água, você pega o seu sal de cloreto de talho e joga lá dentro. Nesse caso, né, a molaridade tanto do cátion quanto do ânion vão ser iguais e vão ser iguais à solubilidade do meu íon lá dentro.
Então, posso dizer que isso vai ser igual a gama mais menos ao quadrado, solubilidade ao quadrado. E aí, o que ele te diz? Ele te diz, né, ele te dá o valor dessa solubilidade para o caso em que a força iônica é nula. Então, vamos lá lembrar da teoria de Debye-Hickel. Log, né, lei e limite de Debye-Hickel. Log de gama mais menos igual a menos AM módulo Z mais Z menos raiz da força iônica. O que acontece quando a força iônica é zero? Todo esse lado direito é zero. Gama mais menos vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10 elevado a zero. Então, se implica que o quê? Gama mais menos é igual a 1. Ou seja, eu estou no limite de solução ideal. Se gama mais menos igual a 1, né, quando eu tenho a força iônica nula, né, eu estou no limite de solução ideal, isso vai me dar o quê? Eu vou querer o meu KPS vai ser igual a solubilidade ao quadrado. Ele diz isso, né, para que eu possa ter uma maneira de, a partir dos dados do meu problema, retirar o meu valor de KPS. Tá certo? Que vai ser através dessa expressão aqui. Certo? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, o Pode senhor falar. poderia explicar um pouquinho da 36, que eu não consegui entender, por favor? 36. Vai ter que ser mais específica de novo. Ele fala da solubilidade do sulfato de bário em água pura. Aí ele pede para estimar a solubilidade do sal na presença de cloreto de sódio. Eu não entendi, tipo, como seria a interferência do cloreto de sódio na solubilidade do sulfato de bário. Tá certo. Então vamos lá, né? Como seria a interferência do cloreto de sódio na solubilidade de sulfato de bário? Então vamos lá. Sulfato de bário, né? Equilíbrio. Bário 2+, mais sulfato. Qual o KPS disso? Vai ser igual a atividade do bário 2+, vezes a atividade do sulfato. Isso aqui é igual ao quê? A partir de agora eu vou botar só mais e menos, né, para denotar cátion e ânion. Para ter que escrever menos, sou preguiçoso. Isso vai ser igual coeficiente médio de atividade ao quadrado vezes molaridade do bário vezes molaridade do sulfato. Nesse caso desse exercício, ele está querendo que você calcule, né, o seu coeficiente médio de atividade pela lei limite de Debye-Hickel. Log de gama mais menos igual a menos AM módulo Z mais Z menos raiz de IM. Tá certo? O que é IM? A força iônica da solução. É igual meio somatório molaridade vezes carga ao quadrado. E esse somatório aqui da força iônica é para todas as espécies em solução. Então, se eu tenho, né, uma solução de sulfato de bário e cloreto de sódio, o que vai entrar aqui? Vai entrar Na+, vai entrar Cl-, bário 2+, e sulfato 2-. Todos esses íons, né, eu estou considerando que só esses vão estar em solução, eles vão entrar no cálculo da força iônica
vão vão aumentar o valor dessa força iônica, que vai acabar interferindo no valor do meu coeficiente de atividade e que vai entrar na equação do KPS logo, né? Da KPS logo a solubilidade. A solubilidade é representada, né, pela molaridade de cátion e ânion. Tá certo? Então, é assim que ele interfere. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Bom, gente, então é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente fica aí, né, pelo WhatsApp até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem a gente faz mais uma aula de dúvida. Vocês trazem dúvidas, trazem exercícios, né, que eu possa resolver. Eu acho que, né, a menos, né, de fazer as contas, eu não tenho problema em esquematizar os exercícios dessa maneira, para que vocês entendam melhor. Certo? Boa noite, bom final de semana para vocês. Um abraço. Boa noite, professor. Professor, Oi. Você vai passar os exercícios dessa parte de viscosidade também? Já estão na lista, eles estão no começo da lista. Ah, tá. Obrigada. Nada. Boa noite, gente. Boa bom final noite, de semana. professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, gente. Até semana que vem.